Apocalipse como você nunca viu. Não um livro de medo, mas de esperança. Quando a palavra Apocalipse é mencionada, a maioria das pessoas automaticamente pensa em fim do mundo, destruição, caos, anticristo e condenação. Essa associação não é acidental, mas também não é completa. A própria palavra Apocalipse vem do grego apocalipsis, que significa revelação, e não destruição. O livro de Apocalipse não foi escrito para assustar, mas para revelar algo que estava oculto, especialmente para uma comunidade cristã que vivia sob extrema pressão. João não escreve para um público confortável, vivendo tempo de paz e prosperidade. Ele escreve para cristãos perseguidos, presos, mortos e marginalizados por causa da fé. O medo moderno em torno do livro nasce, muitas vezes, de leituras desconectadas do seu propósito original. Quando se lê Apocalipse apenas como um manual cronológico do fim dos tempos, perde-se sua principal mensagem. Deus continua no controle da história, mesmo quando tudo parece desabar. O livro não começa com a derrota da humanidade, mas com a revelação de Cristo glorificado, soberano, presente no meio da sua igreja. Essa mudança de lente transforma completamente a leitura. Apocalipse deixa de ser um livro sobre o fim e passa a ser um livro sobre perseverança, fidelidade e esperança em meio à dor. O contexto histórico: perseguição, império e resistência espiritual. João escreve o livro de Apocalipse no final do 1º século, durante o domínio do Império Romano, possivelmente no reinado de Domiciano. Esse detalhe é crucial para entender o tom e a linguagem do texto. Os cristãos eram vistos como uma ameaça política e religiosa porque se recusavam a chamar o imperador de Senhor, título reservado apenas a Jesus Cristo. Muitos eram mortos, outros exilados, como o próprio João, que escreve da ilha de Patmos, um lugar de isolamento e punição. O mundo deles não estava acabando literalmente, mas o mundo como eles conheciam estava desmoronando. A linguagem simbólica de Apocalipse surge como uma forma de comunicação segura e também profundamente espiritual. Bestas, números, selos e trombetas não são códigos secretos para adivinhar datas futuras, mas imagens poderosas que descrevem a opressão, a injustiça e a arrogância dos impérios humanos. Roma, por exemplo, é retratada como Babilônia, não por acaso. Para os cristãos da época, essa leitura era imediatamente compreensível. Eles sabiam quem era a besta, quem exigia adoração, quem derramava sangue inocente. O livro nasce como um grito de resistência espiritual. Mesmo que o império pareça invencível, ele não é eterno. Um livro pouco explorado por causa da sua linguagem simbólica. Apocalipse é, talvez, o livro menos lido e mais evitado da Bíblia, especialmente por quem está começando na fé. Isso acontece porque sua linguagem é profundamente simbólica e exige maturidade, contexto e paciência. Diferente das cartas de Paulo ou dos evangelhos, Apocalipse não se comunica de forma direta, mas através de visões, metáforas e imagens intensas. Números como 7, 12, 144 mil, cores, animais e objetos carregam significados espirituais, não matemáticos. O problema surge quando esse simbolismo é ignorado e o texto é lido de forma literal, gerando medo, confusão e até manipulação religiosa. João não escreve para confundir, mas para fortalecer. O número 7, por exemplo, aparece constantemente e representa plenitude, completude, perfeição divina. Selos, trombetas e taças mostram ciclos de juízo e misericórdia, não uma linha do tempo rígida. Quando a igreja perde essa chave de leitura, Apocalipse se transforma em um campo fértil para teorias, especulações e pânico, em vez de consolo e esperança. Por isso, ele é pouco explorado de maneira saudável. Exige estudo, humildade e uma leitura que dialogue com o restante das Escrituras. Apocalipse como espelho para os momentos difíceis do cristão. Uma das leituras mais poderosas de Apocalipse é enxergá-lo como um espelho espiritual para os momentos de sofrimento do cristão. O livro fala com quem está cansado, perseguido, desacreditado e à beira de desistir. As cartas às 7 igrejas mostram comunidades reais, com falhas reais, enfrentando problemas internos e externos. Algumas estavam frias, outras perseguidas, outras acomodadas. Ainda assim, Cristo caminha no meio delas. Essa imagem é central. Jesus não observa de longe, ele está presente. Apocalipse ensina que o sofrimento não é sinal de abandono divino.
Pelo contrário, muitas vezes é no sofrimento que a fé é refinada. A vitória final não é apresentada como fuga da dor, mas como perseverança até o fim. O cristão de hoje, enfrentando crises financeiras, familiares, emocionais ou espirituais, pode se reconhecer nesses textos. Apocalipse não promete a ausência de tribulação, mas garante que ela não terá a palavra final. A esperança cristã não está em evitar o sofrimento, mas em saber que ele não é eterno. Desvendando mitos, os 7 Espíritos de Deus. Um dos textos que mais gera confusão é a menção aos 7 Espíritos de Deus em Apocalipse. À primeira vista, isso parece contradizer a doutrina bíblica do Espírito Santo como um só. No entanto, novamente, estamos diante de linguagem simbólica. Os 7 Espíritos não indicam 7 entidades diferentes, mas a plenitude do Espírito Santo em sua atuação completa. Muitos estudiosos associam essa imagem ao texto de Isaías 11, que descreve o Espírito do Senhor em suas manifestações: espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. 7, mais uma vez, aponta para a completude. Apocalipse não cria uma nova doutrina, ele aprofunda imagens já existentes na Escritura. Quando lido fora desse contexto, o texto pode gerar heresias, medo ou interpretações místicas perigosas. Quando lido biblicamente, revela riqueza teológica e coerência com toda a revelação bíblica. O verdadeiro centro do Apocalipse, Cristo vence. No centro do livro de Apocalipse não está o anticristo, a besta ou a destruição do mundo, mas Jesus Cristo. Ele aparece como Cordeiro, Leão, Rei e Juiz justo. A maior mensagem do livro é que o mal não vence, os impérios caem, a injustiça é julgada e Deus faz novas todas as coisas. O fim não é o caos, mas a restauração. O último capítulo não descreve a humanidade destruída, mas reconciliada. O céu e a terra se unem. Deus habita com os homens. Não há mais dor, choro ou morte. Essa é a esperança final. Apocalipse não foi escrito para alimentar medo, mas para sustentar a fé quando tudo parece perdido. É um livro difícil, sim, mas profundamente consolador quando lido com reverência, contexto e maturidade espiritual.